a gente vai deixar para já para você. Primeiro, conforme anunciado no início do programa, a gente fala agora de um assunto que este ano tem se tornado cada vez mais preocupante: o aumento de casos de dengue e os meios, claro, para combater a doença. Só para se ter uma ideia, em nível nacional, o Brasil já teve até abril o registro de 899 mil casos de dengue este ano. São dados do Ministério da Saúde, o que significa um aumento de 30% em comparação com o mesmo período do ano passado. Em Salvador, a situação também é preocupante. Do início do ano até 17 de junho, são 4.690 casos suspeitos de dengue, alta de 668%, alta de pacientes, casos de pacientes com sintomas compatíveis com a doença em relação ao mesmo período de 2022. A dengue, como se sabe, é uma doença infecciosa transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e que agora ganhou uma nova ferramenta na proteção, a Qdenga, uma vacina que protege contra os 4 sorotipos da doença, que deve ser utilizada tanto por quem já teve a dengue como por aquelas pessoas que ainda não tiveram contato com o vírus. A gente vai saber mais sobre essa novidade conversando agora com a médica que integra a Sociedade Brasileira de Imunizações, Amanda Alecrim, nossa convidada. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Amanda. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Laís. Bom dia a todos que estão acompanhando Isso é Bahia nessa manhã, para essa grande novidade, como você bem pontuou. Estamos vivendo aí um ano de crescimento, né, em 2023, comparado com 2022, já de 30% mais casos de dengue em todo o país. Aí na Bahia não é diferente. Eu estou falando do Amazonas, aqui nós estamos entrando no verão, diminui um pouco a estiagem, mas a dengue continua existindo e é muito salutar nós virmos hoje aqui no Isto é Bahia, contar da novidade da Qdenga, que chega aí para ser uma arma das mais fortes aliadas contra a dengue no nosso país. Quero te perguntar exatamente isso. Quais são os principais benefícios dessa vacina, essa novidade anunciada pela Anvisa, em comparação com outras iniciativas de controle da dengue, como, por exemplo, o combate ao vetor, que pode e deve ser feito também com medidas sanitárias, doutora Amanda? Isso mesmo, Jefferson. Na verdade, hoje, a única forma que nós temos de combater a dengue, a doença, né, como você muito bem falou, transmitida pelo Aedes, pelo mosquito, que é o vetor, é o combate ao vetor, ao mosquito. Então, nós estamos falhando com isso. Se nós não estivéssemos falhando, nós não estaríamos hoje já com 30% mais casos neste período, nesta semana epidemiológica, do que ano passado. E vem aí a vacina, uma vacina que já tem 5 anos de acompanhamento, né, de estudo, uma vacina segura, que é a Qdenga. A grande diferença dessa vacina para que uma vacina anterior que já tem registro, esta vacina da Takeda, ela pode ser usada tanto para quem já teve dengue, quanto para quem não teve dengue ainda. Então, é uma vacina segura, tranquila de ser feita, de posologia tranquila, ou seja, são 2 doses com intervalo de 3 meses entre elas. O paciente não demora tanto tempo para estar protegido e imunizado. E se eu tenho um número grande de pessoas protegidas, eu tenho menos doença circulante, mesmo que eu tenha vetor. Agora é importante, por mais que já tenhamos uma vacina, né, começando a ser comercializada no setor privado esta semana, é importante que o combate ao vetor continue. Nós não podemos abandonar. São tarefas que caminham juntas. Existem recomendações específicas sobre a vacina Qdenga para determinados grupos populacionais, por exemplo, gestantes, idosos, pessoas com condições médicas pré-existentes? Perfeito. A vacina Qdenga, ela é uma vacina produzida a partir de vírus atenuado. Com isso, a gente não pode usar a Qdenga em um grupo determinado, específico, de grávidas, mães que estão amamentando, pacientes com alguma imunossupressão, seja primária ou adquirida, aqueles pacientes que estão em quimioterapia ou em uso de corticoide em dose alta ou outras medicações imunossupressoras. Este grupo, ele não pode ser vacinado por conta de ser uma vacina de vírus atenuado. Ela é indicada para
faixa etária de 4 a 60 anos que não tenham essas contraindicações. É o tipo de vacina que protege contra a dengue, ou seja, a pessoa que recebe a vacina, ela fica protegida contra a doença ou contra o desenvolvimento grave da doença? Porque no caso da Covid-19, não é? A Covid-19, as várias vacinas que foram colocadas à disposição da população, os médicos chamavam a atenção para isso. Não impediam o desenvolvimento da doença, mas sim a forma grave da doença. No caso da Qdenga, o que a gente espera como resultado efetivo dela? Vamos lá. Primeiro, assim, toda vacina, a nossa intenção é evitar gravidade da doença, tá, Jefferson? Toda vacina é evitar gravidade. Aí a gente tem as diferenças. Por exemplo, que a dengue apresenta 80%, mais de 80% de proteção contra a doença. E para a hospitalização, mais de 90% de gravidade. Então, assim, são proteções distintas, mas que se enquadram, que se encaixam. Não sei se você conseguiu bem acompanhar. Sim. Tentando ser o mais dinâmica possível para falar com quem está nos ouvindo e entenda. Porque se a gente começa a falar muito termo técnico, as pessoas ficam sem nos entender. Então, assim, nós temos uma vacina que previne a dengue clássica, assim, que é aquela dengue que muitas vezes na primeira infecção a gente nem sabe que teve, porque pode ser assintomática, e é uma vacina que também previne gravidade. Aí muitas pessoas vão dizer, mas eu conheço o meu vizinho, a minha tia teve dengue e não teve nada de grave. Dengue é uma doença que agrava, sim, né, o índice menor de letalidade do que Covid, do que outras doenças infecciosas, porém agrava. E nós temos aí uma população, os idosos, que podem também agravar mais. Só que a dengue, Jefferson, ela não discrimina. Todos nós podemos ter dengue. Crianças, jovens, adultos, idosos, né? Todas as classes sociais. Onde tem mosquito, onde tem vetor, tem dengue. A senhora já chamou a atenção para, por exemplo, o risco de gestantes, não é? Que, no caso, devem evitar a própria vacina, não é? Porque pode representar algum risco. E como qualquer vacina, tem sempre um risco. A gente supõe riscos menores do que os próprios benefícios oferecidos Sim. pela vacina. No caso dessa Qdenga, doutora, quais são os dados, os possíveis riscos associados à vacina? Como é que eles estão sendo monitorados, gerenciados? Já tem tempo suficiente para monitorar, gerenciar esses riscos? Sim. Nós temos, na verdade, 5 anos de acompanhamento de aplicação do produto já em estudo. Então, assim, é um tempo longo, né? É um caminho longo que se acompanha a vacina. Nós chamamos de, quando nós temos um evento atribuído à vacina, hoje nós chamamos de ESAV, eventos supostamente atribuídos à vacinação ou imunização. O que mais foi visto de ESAVs relacionados à Qdenga são locais. Aquele incômodo local, uma vermelhidão local, que pode ficar quente no local da vermelhidão, mais endurado, e uma sensação de dor ali. Alguns pacientes podem apresentar febre, mas uma febre baixa. É uma vacina muito tranquila de eventos adversos supostamente relacionados a ela. Não temos eventos adversos graves relatados com a vacina. O mosquito Aedes aegypti, a gente sabe, ele transmite o vírus da dengue, mas também da chikungunya. Chikungunya, Zika. Né? Então, assim, ele é um mosquitinho perigoso. É um mosquitinho danado. Danado, sim, danado. Além da prevenção da dengue, doutora, a vacina, essa Qdenga, ela oferece algum benefício também, algum benefício adicional, como proteção contra outras doenças relacionadas a arbovírus? Não, nós estamos falando de uma vacina específica para dengue, mas uma vacina para os 4 sorotipos de dengue. Nós temos dengue tipo 1, 2, 3 e 4. No Brasil, os mais comuns são o 1 e o 2. E, Jefferson, é muito difícil conseguir o que se conseguiu com Qdenga. Proteção para os 4 sorotipos. Porque é uma doença difícil da gente conseguir produzir uma vacina que tenha essa imunidade para todos eles, e a Qdenga conseguiu produzir para todos.
Esse mérito, essa nova vacina, é um mérito brasileiro? É um mérito com tecnologia também importada? Como é que se chegou a essa A vacina? Qdenga é uma vacina produzida, né, pela Takeda, uma japonesa, então, assim, é uma vacina que vem para a gente. Nós temos, sim, hoje no Brasil, aí uma vacina do Butantan em curso, em caminho de estudo, de produção, mas a Qdenga vem para a gente, né, da Takeda, que é o laboratório, que fora do Brasil tem outras vacinas, inclusive, mas aqui, hoje, eles trazem, nesse momento, a Qdenga para a gente. Qdenga que essa semana já está nas clínicas privadas, tá, Jefferson? A Tecnocode, que é a distribuidora do produto, que atende o Brasil todo, já tem vacina nos CDs de Goiás, Brasília, Paraná. Eu estou aqui no Amazonas, você está aí na Bahia, e assim, aqui a previsão de chegada da Qdenga é entre quarta e quinta-feira dessa semana, ou seja, o Brasil é um país continental, mas a gente consegue atender todo mundo ao mesmo tempo para que não se tenha aí uma diferença muito grande de atendimento. A logística é grande, trabalhar com vacina nesse país não é fácil. Nós temos que tirar o chapéu para quem faz isso, viu? Está conversando aqui com a médica Amanda Alecrim, que é membro da Sociedade Brasileira de Imunizações. A senhora está destacando que a vacina já está disponível nas clínicas privadas, mas vai ser ofertada também pelo SUS? É o tipo da vacina que a população em geral terá acesso sem custos? Nesse primeiro momento, não, né? O interesse sempre que se tem uma vacina contra uma doença endêmica, como é a dengue, de grande impacto socioeconômico no nosso país, é sim interessante que essa vacina esteja disponível no PNI, mas neste primeiro momento, ela está disponível só no setor privado. O que é lamentável, não é? Porque o que eu emendo com a seguinte pergunta: os desafios exatamente para a implementação dessa vacina em larga escala. A gente está vivendo aí um surto de dengue, Salvador não é diferente, aumento de 30% de casos em todo o Brasil. Tem que chegar, não, também pela rede pública de Acredito que vai saúde. chegar. Acredito que vai chegar. Tá certo, e a gente torce por isso também. Muito obrigado, doutora Amanda Alecrim, integrante da Sociedade Brasileira de Imunizações, nos tranquilizando em relação a essa Qdenga. Só para finalizar, sabe o valor dela nas clínicas privadas? Varia muito, acredito que deve ficar em torno de 300 a 500 reais a dose, lembrando que são duas doses, porque o Brasil tem diferenças de ICMS, então assim, nós temos estados que têm 18%, outros 21% de ICMS, vai mudar muito por conta disso, É né? uma, Então assim, mas acredito que deve ficar em torno dessa faixa cada dose, sim. é motivo de comemoração o fato da vacina já estar disponível, mas ao mesmo tempo a gente lamenta, não é? Porque de 300 a 500 reais não é uma vacina barata para grande parte da população e ainda não disponível pela rede pública de saúde. Jefferson, uma coisa que eu sempre digo, assim, sempre que a gente conversa, quando vem chegando uma vacina nova que faz este caminho, né, primeiro do privado e depois o público, eu digo assim, a gente tem que lutar sempre para essa vacina e para o PNI, até porque o PNI é um programa fenomenal, PNI, reconhecido Programa Nacional de Imunização, mundialmente, né? e isso, o Programa Nacional de Imunizações. Nós temos o melhor programa nacional de imunizações do mundo, é o do Brasil, reconhecido mundialmente. E temos que lutar para isso. Mas eu aproveito hoje o seu espaço do Isso é Bahia para dizer que não adianta nós pedirmos que a vacina entre no PNI e a população não abrace a vacinação. Eu vou dar um exemplo, eu vou fugir do nosso tema, que é a vacina de HPV. Uma vacina que previne contra o câncer. A vacina está disponível no PNI, é uma vacina cara, bem mais cara do que, né, se formos comparar com a de dengue, e ela não tem uma adesão a qual deveria pela nossa população. Você acredita nisso? Então, É. assim, é preciso que a gente compartilhe isso, né? Que as pessoas abracem novamente essa vontade pela vacinação no país. Por isso que eu te falei que eu estava muito feliz pelo espaço da gente estar falando de vacina, por mais que neste primeiro momento a Qdenga só esteja no setor privado, a gente precisa começar a amadurecer o pensamento das pessoas e deixar as pessoas confortáveis e seguras de que o produto é seguro, de que a vacina é segura.
todo o benefício causado por uma vacina, ele supera qualquer possível evento adverso relacionado a ela. Perfeito, a senhora toca num ponto super importante, a necessidade das pessoas aderirem, não é, à cultura da vacina. A gente sempre teve um histórico tão bonito, não é, de cobertura vacinal, e dos últimos tempos para cá, o que a gente observa é exatamente isso, uma baixa adesão, a paralisia infantil, que praticamente se viu erradicada do país, batendo aqui na nossa porta de novo, o caso, não é? E outras, o sarampo também da mesma forma. Então é importante sim que a gente destaque a necessidade das pessoas acreditarem sim nas vacinas e aderirem às campanhas de vacinação, por mais que esta, por hora, ainda não esteja incluída no PNI, mas espera-se seja incluída em breve. Doutora Amanda Alecrim, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um abraço e tudo de bom. Até uma próxima. Um bom dia para a senhora. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos. Agora, 9 minutos para as 8 na tarde FM.